Pô lá. Para a nossa conversa de hoje, nós temos um material que, olha, à primeira vista, parece uma carta antiga, mas quando você olha de perto, é quase o diário de um líder em plena crise. Exatamente. Estamos falando do primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, com base em várias anotações de bíblias de estudo. E o nosso desafio aqui é tentar entender a cabeça de um cara que está lidando com sofrimento, com desconfiança da própria equipe. E precisando defender a reputação. E isso parece até o roteiro de uma série, né? Totalmente. E é por isso que 2 Coríntios é tão fascinante. Talvez seja a mais humana de todas as cartas de Paulo. Ele não está só escrevendo de um pedestal teológico, sabe? Ele está no meio do furacão. No olho do furacão. A gente sente a angústia, a frustração, o carinho, tá tudo misturado. Ele tá lutando para se reconectar com uma comunidade que ele mesmo fundou, mas que agora tá duvidando dele. E esse primeiro capítulo já joga todas as cartas na mesa. É intenso desde a primeira linha. É verdade. Ok, vamos mergulhar nisso. Porque logo depois daquele oi, tudo bem inicial, ele não perde tempo com amenidades. Não mesmo. Ele já entra de sola num assunto pesadíssimo, sofrimento, mas ele faz isso de um jeito curioso, falando de bênçãos no meio da dor. A frase que me pegou foi: Deus de toda consolação. Isso parece ser a chave de tudo. Mas por que começar por aí? Parece um jeito meio sombrio de iniciar uma conversa, não? Pode parecer, mas é uma jogada de mestre. O que é genial aqui é que a palavra que Paulo usa para consolação, em grego, é paraklesis. E ela é muito mais rica do que a nossa palavra consolo. Mais rica como? Não é só sobre receber um tapinha nas costas e um vai ficar tudo bem, sabe? Paraklesis pode significar conforto, sim, mas também encorajamento, um chamado para se levantar, uma exortação. É uma palavra ativa. Ativa. É como se Deus te desse um copo de água no deserto. Não é só para matar sua sede. É para te transformar numa fonte para o próximo viajante. A ideia que Paulo está construindo é a de um ciclo. Deus te conforta na sua dor com um propósito muito claro: te capacitar a confortar outras pessoas que estão passando pelo mesmo perrengue com a mesma força que você recebeu. Entendi. O consolo não termina em você. Exato. Ele te transforma num consolador. É uma ferramenta, não só um sentimento. Nossa, isso muda tudo. Deixa de ser algo passivo, de coitadinho de mim, para algo ativo, com uma missão. E é aí que fica realmente interessante. Porque no versículo 5, ele apresenta um paradoxo que, sinceramente, quebra a cabeça. Sim, é contraintuitivo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Peraí. A lógica não deveria ser o contrário? Tipo, menos sofrimento, mais consolo. A matemática dele parece meio maluca. Parece, né? Mas é a matemática do reino de Deus, que funciona com outra lógica. É fundamental a gente entender o que ele quer dizer com sofrimentos de Cristo. Certo. As notas de estudo são claras. Ele não está falando do sacrifício único de Jesus na cruz. Isso só Cristo fez. Ele está falando das dores, perseguições, das noites mal dormidas, da fome, dos perigos que ele passava por ser um representante de Cristo. Era o custo do trabalho, digamos assim. Então não é que ele está sofrendo como Cristo na cruz, mas sim porque ele está tentando viver e pregar como Cristo. Exatamente. Para Paulo, passar por tudo isso não era um sinal de que Deus o tinha abandonado. Pelo contrário. Era uma prova. Era a prova de que ele estava no caminho certo, participando da missão de Cristo no mundo. E aí a lógica se inverte. Quanto mais intensa a dificuldade por causa do Evangelho, mais profunda era a experiência de consolo que ele recebia de Deus. E esse consolo não era só para ele. Era o que ele tinha para oferecer à igreja de Corinto. O sofrimento, nesse caso, virava uma espécie de credencial. Uma credencial. Isso, validando a autenticidade da sua mensagem. Ele podia dizer: eu sei do que eu estou falando porque eu vivo isso na pele. Caramba! O sofrimento como currículo. E ele não deixa isso na teoria. Ele vai direto para uma história que parece ter sido aterrorizante. Ele fala da tribulação que sobreveio na província da Ásia. E o jeito que ele descreve
Ele não mede as palavras, né? Fomos sobrecarregados acima das nossas forças a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. E pior, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Isso é papo de quem viu a morte de muito, muito perto. É uma linguagem de trauma profundo. As fontes que temos sugerem que isso provavelmente aconteceu em Éfeso. Talvez uma revolta, uma doença grave, uma prisão com execução iminente, a gente não sabe os detalhes. Certo. Mas o que importa para ele não é fofocar sobre o que aconteceu, e sim a lição que ele tirou disso. E a lição é brutalmente honesta. Ele diz que tudo aquilo aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E aquela sensação de chegar no fundo do poço mesmo, né? Onde não tem mais para onde correr, seu plano B falhou, seu plano C também, e a única coisa que resta é olhar para cima. A crise serviu para quebrar qualquer ilusão de autocontrole. Exatamente. Foi uma crise tão extrema que destruiu qualquer resquício de autoconfiança, de eu dou um jeito. A única esperança que sobrou foi depender de forma radical e total do poder de Deus. E não de um Deus qualquer. Não. Especificamente, o Deus que ressuscita os mortos. Ele está conectando a sobrevivência dele ao maior ato de poder de Deus, a ressurreição de Jesus. É como se ele dissesse, o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo foi o que me tirou dessa situação. Mas o curioso é que mesmo depois de chegar a essa conclusão tão profunda, ele não se coloca como um super-herói da fé. Não, ele não faz isso. Ele imediatamente vira o jogo e inclui a comunidade de Corinto na história. Ele diz que eles também ajudaram com as vossas orações por nós. Por que era tão importante para ele incluir a comunidade nisso? Ele podia só ter dito, Deus me salvou, obrigado, e ponto final. Essa é uma ótima observação e mostra muito sobre como Paulo via a igreja. Para ele, a fé nunca foi um esporte individual. A oração não era um ritual vazio, era uma forma de cooperação espiritual. Ele genuinamente acreditava que o livramento que ele recebeu foi, em parte, uma resposta direta às orações daquela gente. E ao dizer isso, ele faz duas coisas. Primeiro, ele valida a importância deles. Diz, vocês não são espectadores, vocês estão no campo de batalha comigo. Certo, faz ele se sentir em parte. Exato. E segundo, ele cria um ciclo de gratidão. O livramento veio em resposta a muitas orações, para que a ação de graças por esse livramento também viesse de muitas pessoas. Ele tece a comunidade de volta na história dele, reforçando os laços que estavam abalados. Isso é muito poderoso. E quando a gente pensa que o tom vai continuar assim, profundo, ele dá um cavalo de pau no versículo 12. É uma das transições mais bruscas que eu já vi. É chocante. Depois de um papo tão existencial sobre vida e morte, de repente ele começa a se defender, a falar de consciência limpa, sinceridade. A minha primeira reação lendo foi, ué, o que aconteceu aqui? O que uma coisa tem a ver com a outra? Essa reação é perfeita, porque é exatamente o choque que a carta provoca. Para a gente entender essa virada, a gente precisa de um pouco de contexto. O problema era super prático. Paulo tinha mudado seus planos de viagem. O combinado era ele visitar Corinto, dar um pulo na Macedônia e depois voltar para uma segunda visita, algo que ele chamou de segunda bênção. Só que ele cancelou ou adiou. E os seus oponentes lá em Corinto, que não eram poucos, pegaram essa mudança e transformaram numa arma contra ele. O famoso deu bolo e a coisa ficou feia. Exato. Mas não foi só dar bolo. A acusação era muito mais séria. Eles estavam dizendo, estão vendo? Esse Paulo não é confiável. Ele fala uma coisa e faz outra. Estavam acusando ele de ser leviano, uma pessoa cujo sim, na verdade, podia ser um não. Entendi. E numa cultura greco-romana, onde a palavra e a honra de um homem eram absolutamente tudo, essa era uma acusação devastadora. Se o mensageiro não é confiável, por que a mensagem dele seria? Claro, a credibilidade dele estava em jogo. Mas mesmo assim, a defesa dele é intensa. Ele não podia só ter escrito uma nota falando, gente, desculpa, tive um imprevisto, remarco em breve. Podia. Em vez disso, ele eleva a discussão para um nível cósmico, conectando a agenda de viagens dele com a natureza de Deus.
Não é um pouco de exagero por causa de uma viagem cancelada? Visto de fora parece um exagero, com certeza. Mas aí está a genialidade de Paulo. Ele percebe que o ataque não era só sobre logística. Era um ataque ao seu caráter e, por extensão, ao evangelho. Então, em vez de uma defesa simples, ele faz uma defesa teológica brilhante. E como ele faz isso? Ele vira o jogo e pergunta: a mensagem que pregamos para vocês sobre Jesus, por acaso ela foi sim e não ao mesmo tempo? Ela foi ambígua? A resposta óbvia é não. Então ele arremata. Porque em Cristo, todas as promessas de Deus encontram o seu sim. Uau! É uma jogada de mestre. Ele está dizendo: minha mensagem é sólida, porque Deus é sólido. E se eu sou o portador dessa mensagem, meu caráter tem que refletir essa mesma solidez. Isso, eu não sou um homem de sim e não, porque o meu Deus não é um Deus de sim e não. Ele amarra a integridade pessoal dele à integridade de Deus. Ele transforma uma acusação sobre inconsistência em uma afirmação sobre a fidelidade de Deus. Exatamente. E para reforçar essa ideia de segurança, ele usa uma sequência de 3 metáforas muito fortes tiradas do mundo comercial da época. Ele diz que Deus nos ungiu, nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Ok, vamos quebrar isso. Ungir, a gente até tem uma ideia, né? Reis, profetas, algo sobre ser separado para uma missão. Mas e sei lá, o que isso significava para eles? Pensa numa etiqueta de autenticidade, ou no selo de cera que fechava uma carta importante. O selo tinha 2 funções: provar a propriedade, isto pertence a fulano, e garantir proteção e autenticidade, isto é genuíno e não foi violado. Ah, boa. Ao dizer que Deus nos selou, Paulo está falando: vocês pertencem a Deus, vocês são propriedade dele e ele garante a segurança de vocês. É uma imagem de pertencimento seguro. Ficou bem mais claro. E a terceira, penhor do Espírito. Essa palavra penhor é a mais estranha para nós hoje. Soa como penhorar uma joia. A palavra mudou de conotação. Mas na época, a palavra grega arrabon era um termo de negócios super comum. Significava sinal, entrada, garantia. Sabe quando você vai comprar um imóvel e dá um sinal? Sim, para garantir o negócio. O arrabon era isso, a primeira parcela que garantia que o resto seria pago. Então, quando Paulo diz que recebemos o Espírito como um penhor, ele está dizendo que a presença de Deus em nós agora é a entrada, a garantia divina de que a herança celestial completa virá no futuro. É a promessa de Deus de que ele vai terminar o que começou. Caramba. Então, essas 3 palavras juntas, unção, selo e penhor, são como um triplo cadeado de segurança. Ele está dizendo: a nossa fé não é instável como meus planos de viagem pareceram ser. Ela é garantida por Deus. Exatamente. É uma defesa espetacular. Ele eleva o debate de uma acusação mesquinha para a certeza da salvação. E aí, depois de toda essa aula, ele finalmente revela o motivo real da mudança de planos. E é totalmente inesperado. No versículo 23, ele praticamente faz um juramento e diz: foi para vos poupar que não voltei a Coríntio. O quê? Como assim para poupá-los? Isso vira acusação de cabeça para baixo. A decisão que os oponentes usaram para pintá-lo como leviano e egoísta foi, na verdade, um ato de cuidado pastoral. De misericórdia. Isso. As notas e o resto da carta sugerem que uma visita anterior dele a Corinto tinha sido muito dolorosa. Houve confronto, disciplina, e ele não queria que a próxima visita fosse da mesma forma. Ele preferiu adiar, talvez escrever uma carta mais dura antes, dando a eles um tempo para se acertarem. Para que o reencontro pudesse ser de alegria e não de mais dor. Exatamente. Mas isso não soa um pouco paternalista? Do tipo, não vou aí para não ter que brigar com vocês. Será que eles não poderiam ter interpretado isso como uma desculpa ou até como uma forma de lhe fugir de um conflito? É uma possibilidade real, e provavelmente foi assim que seus oponentes venderam a história. É um risco que todo líder corre. A linha entre cuidado e paternalismo, entre dar espaço e evitar conflito, é muito tênue. Verdade. E Paulo está ciente desse risco. É por isso que sua defesa é tão longa e detalhada. Ele não está apenas dizendo, acreditem em mim.
Ele está abrindo o coração e explicando a motivação pastoral por trás de uma decisão que, por fora, parecia só logística. E talvez até covarde, na visão deles. Exato. Ele está pedindo que eles julguem sua intenção, não apenas sua ação. Faz sentido. Então, olhando para o capítulo como um todo, é impressionante. A gente começa com um homem no fundo do poço, ele encontra um propósito nesse sofrimento e depois usa uma acusação de dar bolo para fazer uma das defesas mais eloquentes sobre a fidelidade de Deus. É uma montanha-russa. E é a prova de que para Paulo não existia separação entre teologia, vida pessoal e os perrengues do ministério. Tudo estava conectado. A experiência de quase morte se torna a prova viva da mensagem sobre o Deus que ressuscita. E a acusação sobre a agenda vira uma oportunidade de ensinar sobre o Deus que cumpre promessas. Exato. A vida real, com toda a sua bagunça, era o laboratório onde a teologia dele era forjada e testada. E ele encerra o capítulo de um jeito que desarma qualquer um. Depois de se defender com unhas e dentes, ele diz que não quer dominar a fé dos coríntios. E aí vem a frase que ficou martelando na minha cabeça. Ele diz que eles são cooperadores da vossa alegria. É um princípio de liderança e de relacionamento revolucionário. Totalmente. E isso deixa uma provocação final pra gente, né? A gente tende a querer consertar, controlar as pessoas ao nosso redor, seja na família, no trabalho, sempre com a melhor das intenções, claro. Sempre. A pergunta que fica dessa leitura é: o que mudaria se a gente trocasse essa chave? Se o nosso objetivo principal não fosse controlar o resultado, mas simplesmente nos tornarmos cooperadores da alegria de outra pessoa, como seria aplicar isso na prática? É algo para se pensar.